Olá, telespectador. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e aqui estou sempre a trazer a palavra de Deus para todos aqueles que sintonizam este canal. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários, deixe o seu joinha e envie o link para os seus amigos, para os seus familiares, para todas as pessoas de sua rede social. Sou muito grato pela sua audiência. Os disfarces do diabo. Satanás, o nosso adversário, é real. Ele não é uma força, ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Deus não criou Satanás ou o diabo como diabo ou Satanás. Deus o criou perfeito dentro das suas limitações. Deus fez dele o chamado querubim da guarda, o mais poderoso de todos os entes espirituais criados pelo Senhor para a pura adoração a Deus e a condução de toda hoste angelical à presença do Criador. Mas diz-nos a palavra de Deus que desta criação, deste querubim da guarda, deste anjo de luz, o seu livre-arbítrio foi usado de forma errada e descobriu dentro de si próprio a rebelião, a inveja, o desejo de tomar o lugar de Deus. E nesse afã, neste momento, ele deixa de ser o anjo de luz e passa a ser a criatura mais horrenda de todo o universo, ainda com grande e profundo poder. Mas Deus decreta, e Deus jamais foi pego de surpresa, de que os seus dias estão contados e que o seu juízo é certo. E quando Deus, o Pai, envia Jesus Cristo, o Filho, para morrer na cruz do Calvário em nosso lugar, Cristo estava derrotando a Satanás, que tudo fez para impedir Jesus de ir até a cruz e executar o plano da salvação da humanidade, também deixar de executar o plano da reconciliação entre Deus e toda a sua criatura e toda a sua criação. Satanás perdeu. E Deus disse a Satanás que os seus dias estão severamente contados e que não há perdão, porque jamais houve, primeiramente, tentação que fizesse com que Satanás se tornasse Satanás. Ele o fez de moto próprio, de desejo próprio, diferentemente do ser humano que caiu em tentações do diabo. Então, ele pecou por vontade própria, não há perdão para ele. Além do que, jamais existiu, existirá qualquer fagulha de arrependimento em toda a maldade deste ser espiritual, que levou das hostes angelicais 1/3 daqueles espíritos, daqueles anjos, que se tornaram demônios a serviço de Satanás. 1/3 deles foi levado por Satanás. Quando Deus cria o ser humano como a sua obra-prima, Satanás está revoltadíssimo, porque ele queria ter sido a obra-prima do Criador, mas não foi. Então, Satanás, condenado, determinou para si próprio que, conquanto ele esteja condenado, fará o possível e o impossível para conduzir o ser humano para a mesma penalidade, qual seja o lago de fogo e enxofre, que está preparado para ele, Satanás, para os seus asseclas, para os seus demônios e, infelizmente, para o ser humano que segue as palavras do diabo, a mesma rebelião do diabo, só que o ser humano o faz debaixo de tentação, pois ele poderia ter escolhido o bem, mas escolheu o mal.
Por isso, Cristo veio para restaurar a humanidade diante do Pai. Satanás se disfarça. E o objetivo desta minha nova série de mensagens é apresentar alguns dos múltiplos disfarces através dos quais Satanás vem se apresentar diante das pessoas, diante dos povos, diante da igreja e, quiçá, diante de você. Talvez você já tenha se deparado com o diabo que cruzou o seu caminho e você nem sabia que era ele. Não significa que pessoas são o diabo. Não significa que pessoas estão absolutamente sem noção do que fazem. As pessoas têm noção do que fazem, mas elas, voluntária ou involuntariamente, se tornam escravos de Satanás. É como se fosse o próprio Satanás na pessoa de uma pessoa malévola. Foi isto que aconteceu com Judas Iscariotes, quando diz a Bíblia que Satanás o dominou e o levou a fazer aquelas coisas que ele, Judas Iscariotes, deliberou por conta própria fazer. Isto é, Satanás insinua, Satanás sugere, Satanás apresenta razões e o ser humano cai nas suas armadilhas. Os disfarces do diabo. O primeiro disfarce que eu gostaria de citar para cada um dos telespectadores é que Satanás se disfarça de anjo de luz. Diz o texto de 2 Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 12. Assim nós lemos na palavra de Deus: mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. O texto é longo, mas eu quero colocá-lo diante da sua escrita histórica. O apóstolo Paulo estava escrevendo para a igreja de Corinto, o grupo de cristãos que reunia-se e servia a Deus e pregava o evangelho naquela cidade. E Paulo detectou que falsos apóstolos, falsos pregadores, falsos representantes de Cristo foram até lá para pregar a mentira. E então o apóstolo Paulo está dizendo: eles são falsos apóstolos, são falsos ministros. E então ele diz que não é de se estranhar que o próprio Satanás se disfarce ou se transforme em anjo de luz. Anjo de luz. A palavra anjo significa mensageiro, além de ser uma criatura espiritual. Satanás se disfarça de anjo, de luz, de poder, de sublimidade. A palavra de Deus diz, o próprio apóstolo Paulo é porta-voz dela, que se alguém pregasse um outro evangelho, ainda que fosse um anjo do céu, que fosse considerado maldito, ou a palavra usada, anátema. Isto significa que há muitos anjos que tiveram aparições e que fundaram falsas seitas e que dão falsas revelações para pessoas incautas que não dão valor à palavra de Deus. Mas ele aparece tão bonito, tão cheio de luz, com olhos tão vivos, com asas tão brancas e diz palavras tão meigas. É assim que Satanás se apresenta, como anjo de luz. E tem até poder, porque Satanás
tem poder. Ele não tem todo o poder. E para quem quer acreditar nas suas mentiras, ele tem a limitação de operar determinados milagres ou determinadas benfeitorias a estas pessoas. Mas Satanás é assim. Ele dá com uma mão e retira com a outra. E traz outras consequências muito drásticas e muito tristes. Eu me lembro bem do meu pai, quando uma feira livre aqui na cidade de São Paulo se instalou no nosso quarteirão. A barraca de peixe, aquele mais fedido que você possa imaginar, ficou na porta de nossa casa. E meu pai, ao invés de procurar a Deus em oração, porque ele não conhecia o Senhor, ele foi procurar uma feiticeira. E essa feiticeira prometeu que esta feira sairia em uma semana de lá, pois meu pai já havia tentado este feito com vereadores, com quem fosse, mas nada tinha conseguido. E de fato, em uma semana, com a oferenda que o meu pai ofereceu, aquela barraca de peixes saiu da frente de nossa casa. Mas meu pai, que era diabético, de repente observa uma baita mancha no seu calo do pé e quando ele vai fazer a avaliação, descobre que a gangrena está comendo o seu pé e a sua perna. Foi uma correria para segurar aquilo. E por que surgiu do nada? Porque Satanás é assim, ele dá com a mão e retira com a outra. Uma querida irmã convertida no meu primeiro ministério, convertida não por mim, pelo Espírito Santo, que veio até a igreja, ouviu a pregação da palavra, recebeu Jesus, depois tomei conhecimento sobre sua história. Ela dizia que era também uma feiticeira. Ela tinha muitas e muitas ministras dos seus feitiços, e ela dava passes para muitos políticos famosos da época. Satanás deu a ela 50 máquinas de costura e ela se tornou uma mulher que tinha uma indústria de roupas. Mas com as mesmas mãos que Satanás deu, foram as mesmas mãos com as quais ele tirou. Tirou todas as suas máquinas, tirou todas as suas funcionárias, ceifou vidas de pessoas da sua família e, por fim, levou-a até o hospital para morrer. Pois foi lá no hospital com o Novo Testamento que ela descobriu que Deus não precisava de outros sacrifícios, porque todos os animais eram seus e ele não precisaria daquilo, e o verdadeiro sacrifício era Jesus Cristo. Deus libertou esta querida irmã, que depois viveu mais 40 anos servindo a Deus, dando o seu melhor para Cristo. Satanás se disfarça de anjo de luz. Você olha para o seu rosto, pode ser a pessoa de um pastor, pode ser a pessoa de um teólogo, pode ser a pessoa de um político, pode ser a pessoa de um familiar. Ele parece um anjo, ele é bondoso, ele é generoso, mas desde que ele começou a influenciar a sua vida, influenciar a sua família, influenciar o seu coração, as coisas mudaram. Porque Satanás fala macio, mas a sua maciez é apenas um disfarce. Ele se aparenta como alguém bonito, como naquelas fábulas de bruxas, onde aquela madame se acha a mais linda de todas, mas na verdade ela é uma bruxa feia e malvada. Mas quando ela quer enganar a sua vítima, ela se transforma mesmo em alguém muito bela, em alguém muito bonita. Mas é apenas até o momento do engano, porque posteriormente a sua feiura, o seu ranço aparecem e as pessoas podem enxergar que feiura há naquela criatura horrenda. Não vamos acreditar em anjos que aparecem. Nenhum anjo traz revelações divinas para ninguém. A internet está permeada de gente que diz conversar com os anjos e que vem trazer revelações. Não acreditemos nisto.
Cuidado com ministros do evangelho que penetram nas igrejas com muitos sorrisos, com muitos tapinhas nas costas, com muita amizade, com muita galanteza e de repente ele engana aquela igreja e a conduz para o caminho do mal, para o caminho da licenciosidade, para o caminho do abandono da fé. Nós devemos saber que Satanás não se apresenta com a sua feiura, que pintada pelos artistas é com chifres, com tridentes, com o rosto todo feio e com fumaças vermelhas, estas coisas todas nesta arte demoníaca. Satanás não se apresenta assim. Ele se apresenta como o rosto de um belo e maravilhoso anjo. Seja um anjo alado, um anjo espiritual, ou seja um anjo humano, uma pessoa acima de qualquer suspeita, alguém que parece que veio fazer o bem, mas é o inimigo disfarçado. O disfarce de Satanás é travestir-se de anjo de luz. Cuidado, você pode analisar qualquer anjo de luz que apareça à sua frente através deste livro, a Palavra de Deus. Ela é a nossa âncora, ela é a nossa bússola, é ela quem revela a verdade. Por isso, por mais macias que sejam as palavras de alguém, por mais poder espiritual que esta pessoa pareça ter, cuidado, se esta pessoa lhe afastar da verdade da palavra, fuja dela. Ela é o diabo disfarçado de anjo de luz. Vamos orar. Santo Deus, eu expus a tua palavra e apresentei a realidade de um dos disfarces de Satanás. Esclarece, pois, ó Deus, o telespectador, para que esteja atento e não acredite nas falácias do diabo, para que não acredite nos anjos de luz que aparecem pelo seu caminho, sejam eles entidades espirituais ou sejam pessoas dotadas de uma verdadeira aura de beleza e ternura, mas que estão distantes da tua santa palavra. Ajuda e dá discernimento e que o meu telespectador faça da Bíblia o aferímetro sobre a verdade e a mentira diante das coisas que se lhe sucedem. Eu peço a tua graça sobre cada um deles e sobre mim também, sobre as nossas vidas, para que nós jamais acreditemos num diabo disfarçado de anjo de luz. Eu oro em nome de Jesus Cristo, o Salvador e Senhor. Amém. Muito obrigado, meu querido telespectador, por ter vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço imensamente pela sua vinda, pela sua assistência. E gostaria de dizer algo para você. Este canal é um canal missionário. Nós não recebemos verba de lugar algum. Se você tem um coração missionário e Deus lhe conferiu recursos para que fosse cooperador na divulgação da palavra de Deus, o Ministério Essência Cristã se coloca como instrumento para realizar este desejo do seu coração. Você ofertando neste canal, seja esporádica ou costumeiramente, você estará contribuindo com a obra missionária. Poderá fazê-lo através deste Pix, através do qual a oferta missionária poderá ser recebida e usada para a glória e para o louvor de Deus. E aqui você pode ver a concretização de suas ofertas, quando vídeos e mais vídeos da pregação da palavra são expostos e você pode dizer, com a graça de Deus, eu pude contribuir para a continuidade deste ministério, que é hoje o único ministério efetivo que mantenho, além das minhas atividades na igreja local, como membro e como partícipe a convite do meu querido pastor Anselmo. Que Deus abençoe a vida de vocês e até a próxima mensagem desta série, Os Disfarces do Diabo. Tchau.